Olá, amigos do portal piauihoje.com. Nós estamos iniciando mais um bate-papo com notícia. Eu, Luiz Brandão, e meu amigo, professor, jornalista Roberto John. Tudo bom, Roberto? Tudo bom, uma sexta-feira, Tudo pronto para a gente dar tudo notícia para o pronto, da povo? notícia e os pontos mais importantes aí do debate. Roberto John, nós vamos começar hoje falando de notícia boa para os estudantes de todo o Brasil. O Brasil tem crescido bastante na área educacional, tem muito mais hoje, muito mais estudantes nas escolas públicas, muito mais estudantes nas universidades. Então, nós vamos começar falando aqui das inscrições para o SISU. Essas inscrições começaram hoje em todo o Brasil. Talvez seja um dos sistemas mais inteligentes de educação que o Brasil inventou, inclusive está exportando esse sistema para outros países. O Enem foi a grande sacada que esse governo atual teve, né, desde 2000 e segundo mandato, né, que ele começou o Enem. E esse Enem ele é a porta de entrada para todo esse boom de pessoas diferente daquele público que frequentava a universidade até determinado tempo, que seriam pessoas classe média, embora seja de escola pública, mas geralmente quem tinha melhores condições de estudar chegava até a universidade e grande parte ficaria fora. Então, o Enem facilitou o ingresso. Facilitou o ingresso. E esses três sistemas que você citou aí, o SISU, vai se somar, o sistema SISU vai se somar o ProUni e também o FIES, que vai fechar o ciclo de que qualquer pessoa no Brasil hoje pode acessar o ensino superior. Também, Roberto, nós vamos anunciar aqui as inscrições para o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, para 2025. As inscrições começam na próxima sexta-feira, dia 24 de janeiro, e vão até o dia 28 de janeiro. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 4 de fevereiro no portal de acesso único, um portal criado exclusivamente para o pessoal do ProUni. O que é importante aí é que o aluno tem várias possibilidades. A partir da nota dele, ele faz, olha o ranking que ele conseguiu, procura as universidades no Brasil todo, onde ele quiser ou puder estudar, e vai vendo o ranking, se ele pode disputar com um grupo de alunos naquele. Se ele não conseguir, ele continua, ele retorna automaticamente para o sistema e fica valendo. Então, ele vai tentando até encontrar uma segunda opção ou terceira opção para ele. É muito inteligente o sistema que foi criado aqui no Brasil para o acesso ao ensino superior, como uma prioridade que desde o primeiro governo do presidente Lula, que ele colocou isso como prioridade, a educação como prioridade absoluta, né, dos governos. Além de ter esse sistema de retroalimentação, o aluno tem essa possibilidade de, a partir da nota que ele não conseguiu para um tipo de curso ou uma universidade, ele vai tentando, aonde ele puder, eventualmente, participar, morar, residir e fazer o curso. Por isso é que nós temos hoje uma melhoria muito grande, né, na qualificação e o nível de pessoas de nível superior no Brasil, em termos de censo, aumentou significativamente com esses programas. E vai ter lá no final, inclusive, o FIES, que vai ser a última etapa, e quem não conseguiu no ensino público tem a possibilidade do financiamento, que é o FIES. Roberto, também foi anunciado hoje o início das inscrições para o FIES. FIES, que é aquele fundo de financiamento estudantil. Então, para o primeiro semestre de 2025, as inscrições vão ocorrer entre os dias 4 e 7 de fevereiro. Portanto, se você tem interesse no FIES, deve ficar atento a essa data. Serão ofertadas 67 mil vagas, sendo 50% reservado para o FIES social, destinado a estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e que estejam inscritos no cadastro único dos programas sociais do governo federal, no CadÚnico. Essa informação é interessante. Então, 50% das vagas serão destinadas às pessoas consideradas os mais pobres, certo? O governo querendo facilitar o ingresso da camada mais pobre nas universidades. Roberto, agora nós vamos falar da violência que está desenfreada em Teresina, no Piauí, né? Temos muita violência, muitos crimes. Lamentavelmente, na manhã dessa sexta-feira, né, dia 17, 5 bandidos invadiram a casa do vereador recém-eleito João Pereira, do PT, lá no bairro Satélite. E os bandidos, na madrugada, por volta de 4 da manhã,
entraram na casa do vereador, cortaram a grade de proteção, né? Roubaram os 2 carros, fizeram a família de refém e ainda agrediram o vereador com chutes. No quarto, lá na casa, estava o vereador, a esposa dele e um filho de 5 anos. No início da tarde, a polícia anunciou a prisão de um dos envolvidos, de um dos suspeitos de participar ao assalto e invadir a casa do vereador João Pereira. Trata-se do Marco Jesus de Abreu da Silva. É um jovem, a gente vê aqui pela imagem, é um jovem. Esse jovem aqui não tem 30, se tiver 30 anos, é muito envolvido com esse tipo de crime, né? Então foi preso, espero que a polícia consiga prender os demais envolvidos. Alberto. É mais uma situação de violência, né? E em Teresina já teve vários casos de invasão desse tipo, né? E é muito ruim, né? Uma família, ter, inclusive com a criança, ser rendida de madrugada com 5 homens dentro de casa. E você vê que, além da questão da rendição, ainda tem a questão da violência contra a pessoa. E isso ocorre em quase todos os assaltos, né? Além dos xingamentos, uma coisa assim muito traumático para a pessoa, porque você acordar com uma turma armada. E está lhe chamando de bandido. Né? Chamando de, como é? Elas têm umas palavras assim para mandar ficar calado, vagabundo. Olha aí, vagabundo. Então é muito sério. Né? Agora, essa é uma arma na tua cabeça, de madrugada, entra na tua casa, tu tá dormindo com a tua esposa, o cara, corre aí, vagabundo. É uma situação que também é meio esquisita, porque eles chegaram com uma escada, sabendo que a família ficava no primeiro andar. Isso eu acho que tem que ter uma linha de investigação por aí, porque como é que eles chegam na casa, já sabiam, levam uma escada, parece uma coisa assim... Programada. Meditada, né? Então, é preciso ver várias linhas de investigação nesse sentido, não só no sentido de um simples assalto, sabe? Porque o João foi eleito deputado recente, vereador, aliás, tirou vaga de gente, então as coisas não são tão simples assim, quanto se parece. Então, tem que ter uma investigação muito mais inteligente da polícia, no sentido de realmente essas pessoas chegarem até a exaustão na investigação, porque existem no Brasil vários casos dessa forma. Tem um detalhe na prisão desse jovem aí, desse Marco Jesus, né? Como é o nome dele? Marco Jesus de Abreu da Silva. Tem um detalhe aí que ele foi preso, porque depois do assalto ele saiu com o carro do vereador. O carro do vereador tinha comprado o carro há 2 dias. Ele saiu com um carro, né? Uma SW4, uma Toyota. E bateu na perseguição, ele bateu em uma parada de ônibus lá para o rumo do Renascença, né? Todos os Santos, na zona sudeste rural lá, na zona sudeste de Teresina, mas já na zona rural. Eles foram ecléticos, levaram botijões, umas coisas meio assim de bandido de periferia, né? Botijão de gás, levaram dois utensílios domésticos, então levaram televisão, um misto assim, né, de coisa que tem que ter alguma investigação nesse sentido. Eu acho que a questão é essa, né, de esse clima de insegurança que está começando, problemas que tem que ser enfrentado. Não só no Piauí. É no Brasil todo, né? Mas aí eu acho que algumas incidências no Piauí estão sendo recorrentes. É preciso que o sistema de segurança use realmente mais inteligência nesse processo para ver se a gente evita esse tipo de violência. Ao João, a solidariedade da gente aqui, é ele que... É o companheiro que já esteve aqui, da entrevista, e que possa ser realmente investigada a fundo essa situação desse assalto, né? Então, quero reforçar aqui a nossa solidariedade, como já falou o Roberto John, ao vereador João Pereira e à família dele, aos amigos, por esse episódio lamentável, né? Episódio lamentável. Agora, eu também vou destacar aqui, viu, Roberto, que o secretário de Segurança, Chico Lucas, logo que soube, pediu foi rápido para agir. Precisa pegar mais 2, né? Justiça seja feita, viu, Roberto? A Secretaria de Segurança, a Polícia do Piauí tem sendo muito ágil na resposta a alguns crimes, apesar de alguns erros, como é o caso daquele erro lá da senhora lá de Parnaíba, que foi acusada de envenenar as crianças, depois ficou comprovado que ela não tinha nada a ver com a história.
Então, mas mesmo assim, a polícia conseguiu. Por exemplo, um dos crimes que era frequente no Piauí, em Teresina principalmente, era a questão do roubo e assalto para tomar o celular. Uma ação da polícia de devolver o celular e o cara sabe que vai ser preso com isso, acabou praticamente. Né? Então, outras São ações... muitas situações exitosas. Eu acho que tem realmente de ressaltar isso. Além de, em menos de 6 horas, prenderam um dos... Deixa eu dar uma informação. Por volta de 13 horas, eu conversei com o Ataelso Carvalho, que é o chefe de gabinete do vereador João Pereira. O Ataelso me disse que estava na central de flagrante, acompanhando as investigações lá com o vereador, para reconhecimento desse que já foi preso e que já havia a localização e a identificação de outros envolvidos. Espera-se que até o final da tarde dessa sexta-feira esses outros sejam presos, tá certo? Então fica aqui mais uma vez nossa solidariedade ao vereador João Pereira. Roberto, queria falar de uma coisa importante. Desde que eu me entendo por gente, certo? Eu ouvi falar uma coisa chamada reforma tributária. Vários governos tentaram, várias épocas do parlamento foi tentado. Me lembro que tinha aqui no Piauí um deputado que era cearense, Mussa Demos, o primeiro a falar nessa questão da reforma tributária. Depois o deputado federal Júlio César, que ainda hoje é deputado federal. Ou seja, há mais de 30 anos, ou muito mais, há mais de 40 anos. Depois vem rolando, né? Cerca de 50 anos, efetivamente, se fala nessa questão da reforma tributária. E ontem, né, na quinta-feira, o presidente Lula sancionou, né, a lei complementar que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. A lei simplificará a cobrança de impostos no país e será implementada gradualmente. A lei define diversos pontos que precisavam de regulamentação após a aprovação da emenda constitucional que reformulou o sistema tributário no Brasil. Hoje, o governador Rafael Fonteles, né, governador Rafael Fonteles aplaudiu, né, comemorou, celebrou a ascensão da lei da regulamentação da reforma tributária. Aí o governador Rafael Fonteles, matéria no portal piauihoje.com. O governador Rafael Fonteles celebra a sanção da lei que regulamenta a reforma tributária. Roberto, pontos importantes da reforma. Então, é uma mudança importantíssima. Tem a questão de acabar com a cumulatividade, que era um problema sério no Brasil. Você que ia comprar uma coisa via vários impostos distintos sobre a mesma coisa, ou ao mesmo produto você tinha imposto sobre imposto. É uma questão muito séria no Brasil que dificilmente você poderia resolver. Veio a reforma, essa reforma ela tem um papel importantíssimo no sentido de garantir ao povo brasileiro uma certa tranquilidade. Ela vai ter uma fase de transição de 2026, vai ter um momento, vai aos poucos sendo gradativamente implantado, 27 vai ter uma definição de algumas áreas, em 2033 é que nós vamos ter... Até 2033, né? Nós vamos ter definitivamente, aí ela entra plenamente em vigor em todos os aspectos que ela se colocou. É um avanço. É um avanço importantíssimo, não só teve aquela grita inicial de alguns setores da oposição, mas a postura que foi feita pelo ministro Haddad foi muito importante. Ele teve um diálogo e paciência, muita paciência, inclusive, porque houve uma certa aproveitamento do parlamento brasileiro via Arthur Lira de aproveitar isso para fazer chantagem, para aprovar ou retirar aí alguma coisa, uma barganha assim um jogo muito baixo, né, no sentido de um parlamento, um presidente de um poder usar o momento da definição de uma política nacional, de interesse nacional, de uma busca, como você colocou aí, de 40 anos tentando uma política, você vê num agente público votado pelo povo aproveitar-se da oportunidade para angariar mais recursos do tipo de emendas impositivas, de ter emendas parlamentares, no sentido de... Inclusive, algumas emendas meio obscuras, né? Que não teria destino, não sabia quem que aplicaria, não teria... emendas fantasma, uma coisa muito fora do eixo, né? Porque
você tinha as emendas que não tinha nem o destino, nem quem estava destinando. Nem para quem era, nem quanto quem era, nem quanto era, nem para quê. É. E o município também. Então, era muito estranho esse tipo de coisa, e isso ainda está vigorando alguma coisa parecida com isso aí, parecido ao orçamento secreto, né? Nesse sentido. Pronto, as emendas secretas. Então, é uma situação, houve um avanço, uma vitória do ministro Haddad nesse sentido. E as mudanças, a gente vai começar a ter que... Eu queria só comentar aqui uma coisa. O importante, para mim, um ponto mais importante da reforma tributária, claro, tem outros pontos, mas foi a questão em relação à cesta básica. Uhum. A regulamentação sancionada ontem determina a isenção total de impostos para alimentos considerados essenciais da cesta básica do brasileiro, como é o caso do arroz, do feijão, né? Tem a lista, Roberto. Tem a lista. Essa talvez seja a grande vitória dessa reforma tributária. Ela tem uma parte que é estruturante, mas essa que bate direto no bolso do consumidor, que é exatamente isso que você falou, de alíquota zero para vários produtos, e aí vai tendendo gradativamente para outras áreas, né? A gente podia citar aqui da alíquota zero, vem da alíquota zero até reduzir algumas coisas até 30%, outras 26%, dependendo da questão do serviço de profissionais liberais. Então, você vai tendo, eu acho que foi muito inteligente nesse sentido, porque atendeu os mais pobres, classe média, e um determinado tipo e algum nível de empresariado também. O importante também, outro ponto importante, Alberto, é que a reforma tributária ela avisou também um ponto importante, que era a chamada guerra fiscal. Guerra fiscal. Essa talvez também é outro ponto que você tocou, porque era o grande problema de pagar imposto de ICMS, só cobrava na origem. Agora não, você vai no destino também, que exatamente... Os também iam para determinadas regiões e outras não. Exato, agora acabou isso. Nós estamos num Brasil que, vamos dizer, a distribuição equitativa dessa questão tributária é importante, porque você tinha a coisa de Manaus, a Zona Franca e São Paulo. E essa guerra entre São Paulo e Zona Franca levava a uma situação muito difícil. Além disso, você comprava uma geladeira, o ICM que era pago era lá na fonte de São Paulo. Quem comprava, o estado onde se compra deveria também ter. Então, agora a coisa equilibrou. Então, bitributação. Bitributação, agora não vai ter. Deixa eu só ver bem aqui, Roberto, só para esclarecer aqui para os nossos internautas, que é importante. Os principais itens da cesta básica que terão isenção zero, imposto zero. É o arroz, o feijão, as carnes todas, farinha de mandioca, farinha de trigo, açúcar, macarrão e pão comum, mandioca, inhame, batata doce, coco, café e óleo de babaçu, a manteiga, a margarina, o leite líquido, as leite fórmulas em pó, infantis, exatamente. As fórmulas infantis definidas por previsão legal específica, além do óleo de babaçu, grão de milho e de aveia de diversos tipos de queijos. E uma coisa aqui que eu achei também, o pão francês. Como é que vai ser feito isso? Porque a questão do trigo tem a ver muito com importação, com questão de câmbio. Mas o trigo está aqui incluído. Está aqui incluído, é isso que eu estou achando interessante. Na cesta de zero, né? Então como é que vai ser isso, né? Porque o nosso pãozinho de cada dia. Só que é uma área que é muito... O óleo de babaçu você tem um controle aqui, mas o pão tem essas coisas de ser importação, trigo, né? Então, mas está aqui, que bom. Que bom que está incluído aqui, né? Outro ponto, Roberto, é a redução de asalê, que o projeto complementar também traz regimes diferenciados. Exatamente. Com redução de alíquotas de IBS, que é o imposto... substitui o ICMS. E o CBS, né, que substitui o imposto local. Circulação, né, de mercadoria. Então, essa nova lei complementar beneficia os profissionais intelectuais, serviços de saúde e da educação, produtos de higiene pessoal utilizados por pessoas de baixa renda, serviços de operação ligados à segurança nacional, segurança das informações e da segurança cibernética, produtos agropecuários aquícolas, florestais e extrativistas, produção nacional artística e cultural, entre outros. Quer dizer, vai beneficiar aí também os intelectuais, né? Vai beneficiar advogados e outros profissionais liberais. Essa é um avanço nesse sentido. Aqui você vai tendo um conjunto de situações que engloba todas as áreas de produção do Brasil, desde o intelectual ao
ao prestador de serviço e também à produção agrícola. No caso, você tem embarcações aeronáuticas, tem toda uma situação aqui também que você vai tendo algumas situações. Agora, Agora, o tem aí mais também uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção, o cashback. esse é o grande cashback. avanço. O cashback que você paga na compra que você faz, você deixa um imposto embutido. Alguns elementos, como água, botijão de gás, conta de telefone, internet, energia elétrica e esgoto, você retorna para você cashback 100% Vai receber para 100% quem é do imposto. de baixa renda, Baixa renda. vinculado ao Cade Único, Cade por Único. exemplo. Então, você... outro dia eu fui comprar numa farmácia, você tem tantos reais aqui. Eu fiquei meio... Depois eu fui ver que era um cashback, porque eu tenho remédios que são permanentes. Então, disso aí eu tive um cashback de quase R$80. Eu fiquei surpreso, mas você tem aqui. Então, é um pouco isso. Agora, aí você tem agora no Brasil, voltado para uma massa muito maior, exatamente o pessoal que está no Bolsa Família e no Cade Único, e vai ter 100% para itens que são essenciais na cesta básica de qualquer brasileiro. Mas além dos itens da cesta básica, esse do cashback, Roberto, envolve aqui especificamente... Energia elétrica. Energia, gás... Esgoto, gás, telefone e internet. Telefone e internet. É muito interessante essa... Eu acho que o ministro Haddad e os técnicos que conseguiram fazer isso foram iluminados do ponto de vista de ver uma reforma tributária ampla que engloba todos os setores, tentou realmente contemplar todo o leque, né, de produção, seja de produção intelectual, produção material, de bens e serviços, mas também a produção intelectual. Muito interessante essa questão aqui dos produtores de cultura. E eles têm aqui esse incentivo também dos profissionais liberais. E aí vem o administrador, advogado, arquiteto, bibliotecário, biólogo, contabilista, economistas domésticos, inclusive. Todos beneficiados com a redução de engenheiros, agrônomos, artísticos, 30%, médicos, 30%, museólogos, profissionais de educação física, químicos, técnicos agrícolas e técnicos industriais. Então, você tem eu acho que é uma reforma que ela é duradoura, realmente você vai ter muita questão ainda para regulamentação de alguns aspectos, porque vem os lobbies, vem as outras, mas eu acho que o essencial foi conquistado, foi votado, está votado, o presidente sancionou. Agora vem a parte de regulamentação, por isso que tem esse espaço de tempo, de certa forma, longo, né? 33, nós temos daqui para lá ainda, quantos anos? 9 anos. 9 anos, né? Então, você vai ter um tempo de maturação muito importante, 8 anos, inclusive de educação também da tributária, do povo brasileiro, das elites, do parlamento e assim por diante, e do próprio industrial, do próprio negociante, do próprio comerciante. O que é lamentável é que, num momento como esse, a oposição, a fábrica de fake news, coloca a reforma tributária como se o governo está criando um monte de imposto novo. Na verdade, é o contrário. Está reduzindo. É o contrário. Está tirando 17 ou 18 impostos e transformando apenas em 2. Além desses benefícios reduzindo a alíquota para quem mais precisa. Então, de muita maldade, né? Muita maldade. Aí tem alguém para ir lá defender os ricos, porque os ricos não querem mexer na questão do imposto. Em relação também, Roberto, outro ponto que eu destaco aqui importante em relação à reforma tributária também uma alíquota extra, apertou no bolso, no peso, nos produtos que prejudicam a saúde do meio ambiente. Isso é importantíssimo. Né? Então, vão ser taxa extra as bebidas açucaradas, bebida alcoólica. Tem um nomezinho. Bens minerais, né? Tem um nomezinho que embarcações e aeronaves. Que ninguém tem um nomezinho, né? Que são produtos ou serviços que eles chamam de como se fosse efêmero, não, fosse desnecessário ou mais de... são produtos do mal. Produtos do mal, né? Então, também tem embarcações aeronáuticas, produtos fumígenos, como cigarro, né, relacionados, alguns veículos, e exportações de minérios estão isentas do imposto seletivo. Vou repetir aqui. As exportações de minérios estarão isentas desse imposto seletivo. O cashback, a gente falou aqui, vou só repetir mais uma vez, o cashback. O que é o cashback? Você vai pagar um imposto de água, de gás, de conta de internet, de telefone, de energia elétrica e de esgoto
Se você é baixa renda e está no CAD único, no cadastro único do governo federal, pessoal do Bolsa Família, você vai lá e paga a energia e lá está embutido o imposto. Esse imposto que tem lá no seu talão de energia vai voltar para você 100%, porque está na reforma tributária que o Congresso aprovou e que o presidente Lula sancionou. Ok? Então, podemos dizer, Roberto, que há um avanço significativo. Muito, porque você vai ter também incidência na questão dos aplicativos, medicamentos, várias outras áreas, né? Porque é uma plano de saúde, você vai ter também alguma redução de 30%, e aí eu acho que imóveis, inclusive, então você tem bares de hotéis, restaurantes de parque, além de refinarias na Amazônia, ele vê isso com relação às regiões que são mais difíceis de acesso, etc, etc. Eu acho que é uma reforma completa, ela englobou todos os aspectos da dinâmica de impostos, de mercadoria, simplificou, de trabalho, de prestação de serviço. Então, ela simplificou. Acho que o Brasil, mesmo antes de 2033, já estará colhendo os frutos dessa reforma e o empresariado vai ficar contentíssimo com essa proposta que foi vencedora a partir de muita discussão, muito debate, muita pressão e vários outros aspectos que a gente assistiu nos últimos meses. Bom, nós estamos encaminhando aqui para o fim do nosso bate-papo com notícia. Eu queria destacar aqui apenas uma notícia que saiu hoje, está no portal piauihoje.com. A notícia dizendo o seguinte: o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, anunciou a suspensão por um período de 6 meses da possibilidade de bloquear pensões, né, aposentadorias e outros benefícios devido à falta da chamada prova de vida. Ou seja, quem teve benefício suspenso por falta de prova de vida, o INSS vai suspender o bloqueio por mais 6 meses. Mas é preciso... Brandão, vale dizer que isso aí foi provocado também por fake news e um mundo de coisas que estão informando para as pessoas que o governo iria acabar com várias, como é que diz, aposentadorias, várias coisas. Então, houve também uma pressão nesse sentido do mal, né, para esse coisa. O governo está colocando isso para poder acalmar a situação e que, para uma questão de justiça, a prova de vida é necessária. Não tem como você deixar de fazer essa prova de vida, porque houve muitas fraudes, ainda tem gente tentando fazer fraude e é necessária essa medida. Agora, desse espaço de 6 meses, suspende isso para não cortar o benefício, né? Enquanto que as pessoas vão se adequando à norma. Pois é, então está aí. Mais uma boa notícia. Impressionante como as fake news atrapalham o povo brasileiro. E o povo brasileiro ainda acredita nessas pessoas que vivem de fazer fake news. Vão criar vergonha. Por isso devia botar todos na cadeia, está prejudicando o povo. O povo com medo de perder seus benefícios da Previdência Social por causa de fake news. Isso é uma vergonha, isso é uma lástima. Como dizia o Dioclésio Dantas, saudoso Dioclésio Dantas, entendeu? Então fica aqui o nosso protesto também e nossos aplausos a essa medida do INSS em suspender o bloqueio desses benefícios por mais 6 meses. Por falta de prova de vida, você não terá, portanto, daqui a 6 meses, o seu benefício bloqueado. Ok? Então nós estamos encerrando aqui mais um bate-papo com notícias. Só para finalizar mesmo, Roberto John, lamentar também que ontem houve um tiroteio, agora o negócio está tão violento. Ontem teve um tiroteio ali à noite no shopping dos Cocais. Lá, você conhece bem o shopping dos Cocais lá em Timon? Eu frequento lá, eu gosto de comer um sushi lá, uns açaís. Então tem lamentar. Vou ficar bem cuidadoso. Lamentar, teve um tiroteio lá no estacionamento. Um jovem levou um tiro no tornozelo. A gente sabe que essas brigas estão acontecendo em todos os lugares, são brigas de pessoas ligadas a algumas facções criminosas. Hoje aqui no nosso bate-papo com notícia, nós falamos muito de educação e de jovens que estão entrando nas universidades em todo o país. Eu queria aproveitar esse instante e mostrar um vídeo emocionante que está viralizando nas redes sociais, um vídeo postado pela deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. O vídeo trata
do ingresso de uma jovem favelada do Rio de Janeiro, comunicando à mãe, uma vendedora de lanchinho nas ruas do Rio. A jovem comunica à mãe que foi aprovada no curso de medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Veja aí o vídeo, faça seu comentário, veja como é importante a abertura da chance das pessoas mais pobres ingressarem nas universidades brasileiras. Olha, gente. Pode gritar, mamãe. Mentira, filha. Oitavo lugar. Ai, meu Deus. Eu não posso pular. Ai, não pula não. Parabéns, minha filha. Tomou remédio de pressão hoje, né? Tomou remédio, né? Mãe, eu chorei muito. Eu tô tremendo. Ai, meu Deus, eu não tô acreditando. Eu chorei muito, Por mamãe. que você não foi lá? Porque acabou de sair. Não foi, Luísa? Aham. Oitavo lugar. A gente Minha colocou... nota, a corte. A gente trocou de roupa. Foi lá? A gente trocou de roupa. É, mas só que quando a gente tava saindo. A gente escutou sua voz. Pelo toda a batalha que você teve. Ai, glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigada, Deus. Estamos encerrando aqui mais um bate-papo com notícia. Até a próxima edição. Estaremos aqui, eu e o Roberto John. Muito obrigado a todos.